Vamos lá, vamos falar sobre o que aconteceu com a Ferrari no GP do Canadá de Fórmula 1. E eu não quero zoar os torcedores da Ferrari, porque eu entendo que eles são aqueles que mais sofrem por causa de uma equipe ao longo da história da categoria. Porque foram décadas de jejum, todas as atrapalhadas do Enzo Ferrari, todos os escândalos de infidelidade que todo mundo viu lá no filme, sabe, a seca antes da era Schumacher, a seca depois da era Schumacher, enfim, a Ferrari é uma equipe que tem os torcedores mais fiéis e essa fidelidade acontece por conta do sofrimento desses torcedores por causa da equipe. Aí você tem um momento de alegria que é a vitória do Leclerc no GP de Mônaco. E depois a impressão que fica é que o mundo voltou ao completo normal quando você vê a equipe errando estratégia de pneus, o carro do Leclerc tendo problemas, o Carlos Sainz acabando com a corrida do Alexander Albon. Então, o que aconteceu com a Ferrari? Deu um moonwalk no desenvolvimento do carro ou foi apenas um episódio pontual, tá tudo bem, aquele final de semana para se esquecer? Aquela coisa muito pontual que todo mundo tem na vida. Afinal de contas, sequência de cagadas e bobagens todos nós fazemos, principalmente quando nós temos um carro vermelho para dirigir. Eu tô causando a ira dos torcedores italianos, mas tudo bem. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira, um hub de conteúdo de cultura pop, entretenimento, esportes, música, variedades, enfim, tudo que eu tenho vontade de fazer e falar. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo do automobilismo. Então tá, no último capítulo dessa complicada e complexa existência terrena, o Charles Leclerc estava felizão porque ganhou a sua primeira corrida em casa. Ele chegou a fazer um vlog, um daily vlog das 72 horas do final de semana do GP de Mônaco no canal de vídeos dele. Tá bem legal, vale a pena conferir. E eu particularmente gosto de ver a alegria dos outros. Gosto de ver a alegria genuína do Charles Leclerc. Ele que tem cara de bom moço, eu repito, ele tem cara de moço que visita a avó naquele almoço de domingo para comer macarronada. E se bem que a avó do Leclerc podia ser italiana, porque ele tá, no final de contas, está na Ferrari, né? Mas aí, chega no Canadá, tempo instável, marmotas correndo pela pista, e a Ferrari dá o moonwalk. Ferrari anda para trás, não se acertou ao longo do final de semana inteiro, ficou no Q2 de forma surpreendente. As pessoas não poderiam imaginar e acreditar que a Ferrari poderia ter feito um treino tão ruim no classificatório, e isso não aconteceu porque os carros estavam com diferenças estreitas. Eu mencionei no vídeo sobre o GP do Canadá que a diferença entre pole e sétimo colocado no qualificatório foi de apenas 2 décimos. Mas isso aconteceu no Q3. Tá bom, as distâncias estavam reduzidas, as equipes estavam com um gap menor dentro dos treinos, mas a gente está falando da Ferrari. A gente está falando de uma equipe que é postulante a ser campeã mundial de construtores esse ano, porque, insisto, a Red Bull só tem um carro correndo esse ano e é o do Max Verstappen. Não dá para o Red Bull contar com o desempenho do Sérgio Pérez, porque ele não vai entregar e já não está entregando há um bom tempo. Então, para uma equipe que quer ser candidata a título de construtores e quer desafiar a dominância da Red Bull, esses altos e baixos não podem acontecer. E o baixo, no caso do Canadá, foi gritante, a ponto do Carlos Sainz ter o problema que ele teve com o Albon, porque estava tentando extrair o máximo de desempenho da Ferrari e não conseguindo. E o Leclerc que teve problema com o seu motor, ou com a sua unidade de potência, por assim dizer, desde o começo da corrida e não conseguiu reverter o quadro, não conseguiu avançar tanto que ele teve que abandonar por conta desses problemas. Quero imaginar que o que aconteceu com a Ferrari no GP do Canadá foi uma situação pontual. Foi algo de momento, aquele final de semana infeliz que toda a equipe tem. Porque é um bom carro, a equipe resolveu boa parte dos problemas que esse carro, ou as versões anteriores desse carro, apresentaram ao longo dos últimos anos, ou desde esse novo regulamento. Tem um carro mais consistente em termos de performance em corrida.
Algumas pessoas afirmam que ele é mais consistente do que a McLaren em ritmo de corrida, algo que particularmente eu não acredito. Entendo que, assim como aconteceu para várias equipes em Mônaco, o desempenho da Ferrari, o bom desempenho da Ferrari foi pontual sim, mas também tem boa parte do desenvolvimento que a equipe teve, principalmente nesses circuitos que são os circuitos de rua e os circuitos mais travados. Tem desempenho consistente nas pistas com curvas de baixa velocidade, mas é o final de semana para se jogar no lixo. Se ainda existisse a regra de descarte, eu tenho certeza que o Leclerc com certeza descartaria esse resultado e o Sainz também. Não acho que está tudo perdido na Ferrari. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, até ver o desempenho da equipe no GP da Espanha. Acredito que para várias equipes a prova em Barcelona, que vai acontecer no dia 23 de junho, ela vai ser fundamental para determinar em qual posição essas equipes realmente estão. Essa regra vale para todo mundo. Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, todas as equipes vão esperar a pista da Espanha para analisar esse desempenho ou o status onde elas estão. E no caso da Ferrari, isso é mais importante ainda, porque a McLaren chegou e a McLaren, querendo ou não, no GP do Canadá, deu mais uma resposta de consistência e desempenho e confiabilidade com dois pilotos muito rápidos. Lando Norris parece que tirou um peso das costas depois da primeira vitória da carreira em Miami, e o Oscar Piastri está ali na boca e dirigindo o fino. A disputa que ele teve com o George Russell mostrou o quanto que o Piastri pode ser competente para conseguir pontos para a McLaren. Então é fato que a Ferrari tem que olhar para o lado e ficar de olho na coleguinha McLaren se quiser ter aspirações maiores no campeonato. E assim, eu tenho pena do Leclerc, porque para ele é um passo para frente e dois para trás, pelo visto. Ele teve toda aquela performance competente no GP de Mônaco, toda aquela felicidade em vencer, e o final de semana do Canadá é tão desastroso, ele estava tão puto no final do treino classificatório, tão frustrado no final da corrida, que é digno de ter pena dele. Se bem que é meio forte dizer que a gente tem pena das pessoas quando essas pessoas ganham milhões e milhões de dólares para fazer o que elas fazem, fazer o que elas amam, e eu, por exemplo, estou devendo no SPC e Serasa gravando esses vídeos de graça, sem publicidade para vocês. Mas é de ter pena da frustração e raiva que o Leclerc teve. E o Carlos Sainz, insisto, foi erro dele o que aconteceu na batida dele com o Alexander Albon, que comprometeu a corrida do Albon. Eu entendo, pista molhada, ele foi com o pneu para a parte molhada do asfalto, escorregou, teve um incidente, não freou por acreditar que o carro iria girar no eixo favorável para ele continuar na corrida, mas ainda assim, alguma coisa dentro do Carlos Sainz mudou. Nas últimas 3 provas, ele vem apresentando problemas, não só na questão da confiabilidade dele mesmo, mas problemas de comportamento dele com o carro, com a equipe. Não que ele tenha se tornado um bad boy da Fórmula 1, mas alguma coisa está meio quebrada dentro do Carlos Sainz. Alguma coisa mudou dentro dele e ele tem que fazer uma autorreflexão para tentar corrigir esse ponto de sua existência enquanto ele ainda está dirigindo para a Ferrari. Talvez no caso do Sainz seja esse período de indefinição sobre qual caminho que ele vai tomar, porque ele olha para o lado e vê a futura Audi abrindo as portas para ele, mas ele não sabe como que será a Audi no futuro. Olha para o outro, vê a Williams, que pode entregar uma boa grana para ele, mas que não vai ser um carro competitivo com tanta facilidade, apesar de eu mesmo reconhecer que a Williams melhorou bastante. E se não é o Alexander Albon, essa equipe vai para o vinagre, porque afinal de contas o Albon entrega um desempenho muito melhor que o Logan Sargent. Então talvez esse momento de indefinição do Carlos Sainz esteja bagunçando um pouco a cabeça dele, mas isso não livra ele das críticas que ele vai receber por conta do desempenho dele do GP do Canadá. Enfim, vejo a situação da Ferrari como uma somatória de fatores, um final de semana para esquecer, algo muito pontual, e não o desastre, não a perda de toda a competitividade. Acredito que a Ferrari pode vir melhor no GP da Espanha, e até espero que isso aconteça, porque o que eu mais quero é competição nesse campeonato de 2024 da Fórmula 1, que está muito mais interessante do que
a temporada de 2023 com aquele marasmo do Verstappen ganhando quase todas as corridas. E isso porque a maioria das corridas de 2024 foram um grande e imenso saco cheio de nada.